Bom dia, irmãos. Vamos nos colocar em pé. Que Deus seja louvado e engrandecido em mais esta manhã, quando Ele nos dá a oportunidade de estarmos aqui. Amém? Vamos inclinar nossas frontes, vamos falar com Deus. Bondoso e eterno Pai, como a igreja acabou de cantar, Senhor, não posso explicar quão meigo é Jesus. Não há palavras suficientes no vocabulário, Senhor, para expressar realmente o quão maravilhoso é o Senhor, o quão cheio de amor e misericórdia, quão meigo. Mas nós te agradecemos, Pai, porque fomos alcançados por tudo que o Senhor é, pela tua graça, pela tua misericórdia. Nos fez povo seu, ovelhas do seu pasto, não pelo que somos, mas pelo que tu és. Pela tua tão infinita graça, nos chamou para assentar-nos em lugares celestiais em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, e que o Senhor possa nesta manhã agora trazer a palavra aos nossos corações e nos fazer, ó Deus, sairmos daqui melhores, porque não viemos aqui por costume ou tradição. Se alguém porventura tem vindo por costume ou tradição, que possa essa pessoa ser conscientizada de fazer as coisas do mais profundo sentimento e pureza da alma, sabendo que o Senhor é Deus e o Senhor habita entre louvores sinceros e genuínos, e aqui estamos para isso, Pai. Toma-nos em tuas mãos e abençoe a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Convido os irmãos para nós abrir nossas Bíblias em primeiro livro de Samuel, no capítulo 3. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículo 9 ao versículo 10. Todos encontraram? Então vamos ler. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel, somente até o verso 10, né? Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Verso 9, né? Pelo que Eli disse a Samuel: vai-te deitar, e há de ser que se te chamar dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Precioso Deus, mais uma vez entramos em tua presença e oramos agora para que o Senhor vivifique a palavra que foi lida e unja em nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos? Nós vamos nesta manhã meditar um pouco sobre o tema a necessidade de ouvir a voz de Deus. É um tema bem simples, mas eu creio que algo que nós precisamos ouvir, porque isso está na prática do dia a dia da vida cristã. E veio em meu coração esse assunto,
eu desejei compartilhar com os irmãos sobre essa necessidade de estar atento para ouvir a voz de Deus. Porque há um ditado, né, que Deus fez o homem com uma boca e duas orelhas, né? E diz, então, pela lógica, temos que ouvir mais do que falar menos e ouvir mais. E Salomão disse que quando o tolo fica calado, até ele sai por inteligente, não é? Então veja que o calar-se para ouvir é a atitude de pessoas inteligentes. A Bíblia também diz que no muito falar não falta transgressão. Diz as Escrituras, te enredaste com tuas próprias palavras. Então a pessoa que fala muito, ela sempre vai estar entrando em problemas. Problemas que ela não queria entrar. Mas começa a falar, de repente solta algo que não deveria, e daí quando soltou não tem como recolher mais. Mas aquele que ouve, ele está isento desses problemas. E além dele estar livre de se comprometer ao falar coisas que não deve, ele está aprendendo, porque quem ouve aprende. Claro que aí vem também a necessidade do discernimento, de saber o que ouvir. Porque ouvir qualquer coisa vai trazer também qualquer tipo de resultado, e de repente um resultado que não seja bom para a nossa fé. Mas a Bíblia diz que devemos ouvir e ouvir a palavra de Deus. E como o pastor Febroni falava na quarta-feira, sobre Salmo 1, bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém, nem para na roda dos escarnecedores. Então o cristão, ele não para na roda dos que escarnecem, e ele não segue também conselho de quem não tem compromisso com as Escrituras. É muito triste ver um crente seguir o conselho de um ímpio, quando nós, pela graça de Deus, estamos em uma posição mais alta. Estamos em uma posição de dar conselhos para os ímpios. Mas há pessoas que às vezes param para ouvir até um ímpio falar mal de irmãos nossos, de pessoas da igreja, e nós nunca deveríamos parar para ouvir. Por mais que essa pessoa tenha estado em fraqueza, mas ela está, vamos dizer, no corpo do grande exército de Cristo, quem sabe como um soldado ferido, mas necessitando de ajuda, necessitando de ser conduzido a uma vida mais alta em Cristo, e a Bíblia diz que devemos carregar as culpas uns dos outros, pôr o ombro ao lado um do outro. Esse é o espírito cristão. O profeta diz que você deve esconder os erros do teu irmão. Esconder os erros não é no sentido de apoiá-lo, mas não soprar no vento. Se tem que levar, leva na fonte que deve ser levada, aonde ele possa ser ajudado. Então, mas esse não é o tema. O tema é ouvir a voz de Deus. Está dentro, claro, do mesmo contexto. A necessidade de ouvir a voz de Deus. E se há um tempo, irmãos, de muitas vozes, é os dias de hoje. E nos dias de Samuel, nós lemos aqui, também havia muitas vozes. Havia vozes da murmuração, havia vozes do pecado, né, que estava ali nos filhos de Eli, tanta coisa, tanto barulho. Pensa, as pessoas levavam sacrifício para oferecer a Deus, e os filhos do sacerdote escolhiam a melhor parte para eles, espancavam as pessoas, olha, na igreja. Então havia muita razão para falatórios, para conversações, mas a Bíblia diz que era raro ouvir a voz de Deus. Por que era raro? Porque Deus não estava disposto a falar? Não, Deus sempre esteve disposto. É que as pessoas não estavam dispostas a ouvir.
elas tinham muito o que falar. E não é diferente, irmão, dos dias de hoje. As pessoas têm muito o que falar. Falar deste problema, falar da política atual, falar sobre as modas, falar sobre o mundo em geral, falar daquela família, falar daquela situação, e é tanta coisa para falar que a pessoa fala até dormindo. Sonha, sonâmbulo, falando, e não tem tempo para ouvir, porque quando você está usando esse canal da voz, você deixa praticamente neutralizado o canal do ouvido. Você até ouve, mas não consegue assimilar. Então, a necessidade de pararmos para ouvir. E vocês vejam que Deus, o propósito de Deus é ter esse companheirismo conosco. Uma vez alguém me falou para mim assim, eu não creio que Deus está preocupado com coisinhas mínimas da vida da gente. E eu disse, pelo contrário, eu creio. Em outras palavras, Ele se preocupa, porque às vezes é nas mínimas coisas que está a semente de uma grande coisa, e que nós não vemos, mas que Deus, tendo a oportunidade, Ele vai te alertar daquilo que pode ser uma semente de um grande desastre lá na frente. Então Deus, como Pai, Ele quer participar. Ele não participa de tudo da nossa vida se nós não dermos a Ele a oportunidade. Mas se dermos, Ele sempre estará pronto a participar com um conselho ou com a bênção sobre aquilo que nós estamos planejando, e aquilo que estamos planejando for de acordo com a vontade de Deus, dermos a oportunidade, Ele vai te abençoar, Ele vai prosperar aquilo. Se não é da vontade dEle, dermos a oportunidade, Ele vai te alertar, Ele vai dizer não, mesmo em uma compra que você faz, Ele gostaria de opinar, Ele gostaria de dizer o que Ele pensa daquilo, qual é o desejo dEle daquilo. E quando nós, irmãos, nos educamos para sermos mais ouvintes do que falantes, nossa vida terá um nível muito maior. Você vai aprender muito a ouvir pessoas que têm experiências. Você vai aprender muito a ouvir pessoas que não têm experiências também. E você vê as conversações delas e você percebe, isso aqui não vai dar certo. E você começa a aprender. E tua vida acaba tendo um resultado muito mais próspero do que aqueles que falam e não ouvem. Porque Deus criou o homem com o objetivo do quê? De ter uma família. E qual a família, irmãos, que não tenha prazer, uma família que esteja saudável, que não tenha prazer no diálogo, conversar com os filhos com os pais, esposo com a esposa e vice-versa. Aquela comunhão, como o pastor Febroni diz, sempre ele acha tão bonito aqui, o quadro de ver aquele casalzinho de velho conversando, companheiros, né? Caminharam já uma longa caminhada, e acordam cedinho, conversando, e tem assunto para falar. Então, isso reflete o quê? O sentimento de Deus. Por que Deus vinha todos os dias, na virada do dia? E olha que Deus não tinha só o planeta Terra. Ele tem um universo que nós desconhecemos. A Bíblia diz assim, pela fé Deus criou os mundos. Os mundos. Mundos que a ciência ainda não descobriu. E, frequentemente, eles estão descobrindo novos planetas. E acham que descobriram bastante e não conseguiram nem mesmo começar a conhecer o que Deus fez. Mas mesmo Deus, tendo toda essa ocupação e todo esse universo para Ele visitar, para Ele observar, Ele tirava tempo para todos os dias vir conversar com seus filhos.
ouvir Adão, ouvir Eva, falar com Adão, falar com Eva. E era um momento maravilhoso nessa família. Mas vocês sabem que o inimigo entrou, né? Adão ali ele podia ouvir a voz de Deus todos os dias, mas o pecado entrou, criou uma barreira entre o homem e Deus. Mas nem por isso Deus desistiu de falar com o homem. Veja que Deus, de antemão, preparou alguns substitutos para chegar até o homem, mas era ele falando com o homem através dos sacrifícios, através das festas, de todos aqueles tipos que ele proporcionou ali no Velho Testamento. Mas chegou o momento que ele outra vez se manifestou. Ele se fez carne. Ele podia agora conversar com seus filhos. Um João agora podia chegar e se recostar no peito de Cristo e ouvir bem de pertinho a voz de Jesus. E ter aquele companheirismo, aquela comunhão. E isso ainda antes do preço pelo pecado ser pago. Mas quando ele foi sacrificado e pagou o preço por nós, aí ele abriu realmente o caminho para que o homem a qualquer hora, a qualquer momento, chegue à presença dele. E ele agora pode vir e falar diretamente com o homem. Porque depois da queda do homem, ele passou a falar através dos sacerdotes, através dos tipos, mas não o homem comum ouvir diretamente a voz de Deus. Mas agora sabemos que esse propósito de Deus foi realizado outra vez. Então veja que esse é o plano de Deus, companheirismo. Falar, compartilhar conosco. Nós compartilhar com Ele nossas ansiedades, nossas preocupações. E às vezes tem pessoas que são de oração, mas não têm resultados das suas orações, porque elas sabem muito orar, mas não sabem ouvir. E o profeta pregou na mensagem de comunhão, que comunhão é falar com. Ele diz, você não pode ter comunhão através do rádio. Porque no rádio um só fala e o outro só pode ouvir. Mas você pode ter comunhão por telefone. Porque você fala, a outra pessoa ouve e fala contigo também. Você pode ter comunhão assentado um juntamente com o outro e conversando, dialogando. Comunhão é isso, é falar e ouvir. Então, comunhão com Deus não é eu ter uma hora de oração e me levantar dali e ir adiante. Isso é muito bom, Deus vai me ouvir. E é claro que Ele vai me abençoar em muito. Só que Ele teria muitas coisas também a me dizer. E se eu não aprendo a ouvir a Deus, eu não vou poder ser beneficiado com essa bênção tão importante que é ouvir os conselhos diretamente de Deus. E Ele fala de diversas maneiras. Ele fala no teu sentimento, aquele pensamento mais forte que vem na alma. Ele fala através da pregação. Ele fala através de uma criança. Ele fala através da natureza. O irmão Branda, quando chega ali e aquela tempestade se aproximou e havia uma águia desceu para escapar da tempestade, se assentou nos galhos de um arbusto ali, e havia um esquilo ali, vocês lembram a história? E o esquilo ficou muito irritado com a presença da águia, fazia todo aquele barulho, toda aquela agitação, e a águia ali, conhecendo quem ela era e a força que ela tinha, ela pensou, sabe de uma coisa, eu não vou ficar aqui perdendo tempo, alugando meus ouvidos para esse tipo de coisa. Essa é a atitude que nós como cristãos devemos ter. Não vamos nos rebaixar um nível quando Deus nos deu estrutura para voar mais alto. Para que ficarmos ouvindo o diabo diariamente tagalerando, mentindo, dizendo que você não é nada, dizendo que você é um fracassado, ou ouvindo pessoas usadas pelo inimigo? Voe mais alto. Saia dessa atmosfera
E o profeta disse que de repente aquela águia só deu assim umas 2 batidas de asa assim e se foi. Se lançou na tempestade e ali ela arrumou suas asas de um certo nível aonde o vento, a própria tempestade fazia ela voar mais alto. E ela foi e se escondeu na fenda da rocha. Então, e o profeta, quando ele viu aquela cena, olha isso aqui que eu quero chegar. Ele não olhou aquilo como uma cena comum. Ali estava um homem que aprendeu a ouvir a voz de Deus, sabendo que Deus fala de diversas maneiras. Quem sabe para mim seria uma cena comum. Olharia o esquilo ali querendo enfrentar a águia, acharia, daria risada, faria umas piadinhas. Mas ali era Deus querendo falar com o profeta. E de repente o profeta diz: Deus, o Senhor me trouxe aqui, eu vejo essa águia e esse esquilozinho complicando com ela. O que é que o Senhor quer me falar com isso? Olha, ali estava um homem que sabia ouvir a voz de Deus. E que sabia que Deus falava de diversas maneiras. Falava pela natureza, falava de tantas formas. E quando ele viu aquela cena e entendeu, aí ele ouviu, agradeceu a Deus. Sim, obrigado, Senhor, por me falar isso. Por falar que eu tenho asas fortes. Por falar, o profeta disse que aquela águia não estava preocupada, porque ela sabia o tipo de asas que ela tinha. E o irmão Branham começou a conversar com a águia e disse: olha, você sabe que eu tenho um rifle aqui, e eu posso atirar em você. E o profeta disse que ela nem atenção dava para ele. Porque ela sabia que se ele tentasse fazer isso, em um só impulso ela estaria muito longe. E é isso que Deus quer falar para nós, que Ele nos deu uma estrutura, que não é necessário nós ficar ouvindo o diabo tagarelar em nossos ouvidos o dia todo. A irmã ali lavando louça, lavando roupa no seu trabalho, o irmão nos seus afazeres e ouvindo o diabo tagarelar e cansar a sua mente. Quando Deus nos deu estrutura para voar mais alto. Mas para que nós façamos isso, precisamos ouvir a voz de Deus. E ouvindo a voz de Deus, Ele vai nos indicar o caminho a ser tomado. Então Deus fala através da palavra, Deus fala através da natureza, Deus fala através do ministério. Como diz o pastor Febrônio, uma coisa que ele não gosta de ouvir é pessoas dizer assim: eu não vou levar meus problemas ao pastor, porque ele já tem muitos. Ele diz: para isso é que estamos aqui. Ele diz: o que eu não gosto é de saber de uma desgraça depois que eu não posso fazer mais nada. Mas se você quer ouvir a voz de Deus, tem muitas formas. Agora, formas oficiais de Deus. Vai até o ministério. Vem à igreja com seu coração aberto. Outro dia um irmão falou que precisava falar comigo. E depois, encontrando ele, ele disse: não precisa mais conversar, a resposta já veio na pregação. Então eu creio dessa forma. Você vem com o coração aberto, você vem com o coração sincero, Deus vai falar contigo. Outro dia também um irmão me falando, estava passando por um momento de indecisão, uma situação, precisava de uma direção de Deus. E um pregador aqui pregando, de repente ele sai totalmente do seu tema, fica até um tanto confuso por ter saído, se percebe, entra em outro assunto que alcança exatamente o ponto que a pessoa precisava ouvir, depois volta para o seu tema. E então, isso é, irmãos, quando você sabe ouvir a voz de Deus. Agora, se nós não viemos desse espírito, se nós estamos muito preocupados em falar, em censurar, em estar ali julgando as coisas, como Deus vai falar conosco? Né? Então veja que Deus proveu um sacrifício para poder voltar a falar conosco. E antes, quando foi rompido esse caminho até Deus, e como eu disse, repito, Deus podia falar através dos sacerdotes e dos tipos. Mas agora, depois do sacrifício, a Bíblia diz: Ele nos fez reis e sacerdotes.
Agora eu posso chegar diretamente a Ele, e Ele disse que devemos nos achegar a Ele com liberdade. Não como alguém, eu não sou digno. Senhor, você chega crendo, eu chego aqui com a dignidade que Ele me deu através do seu sangue. Não pelo que sou, mas pelo que Ele é. Amém? E aí você pode falar com Deus e ouvir a voz de Deus. Então, o bem-estar, irmãos, como nós estávamos falando, de uma família, se percebe pelo prazer que eles têm de conversar um com o outro. Quando não tem esse prazer, irmãos, a luz vermelha já acendeu há muito tempo. É como uma bomba relógio, que a qualquer momento pode explodir. E o alerta disso é esse canal do diálogo trancado. E muitas vezes esse canal do diálogo ele é trancado por causa da atitude de uma parte, ou de ambas as partes, que não querem ouvir. E quando não se quer ouvir, se cala. O marido se cala, não fala mais. Só que vai gerando o quê? Uma bomba ali dentro. E às vezes quando estoura, aí a pessoa fica toda chorosa, ou o marido fica todo ofendido, a esposa ofendida, mas por quê? Olha para trás e veja, você trancou o canal do diálogo, você fechou os ouvidos para não ouvir. O orgulho, a teimosia, o eu. E se faz isso entre família, se faz isso com Deus também. A Bíblia nos mostra que Deus também se cala. Deus falou com Saul de diversas formas. Saul trancou e não queria ouvir Deus. Preferia ouvir o conselho dos seus generais, preferia ouvir o conselho das suas próprias razões, do que ouvir Deus. Deus veio através do profeta e determinou como ele deveria fazer. Mas ele preferiu ouvir os seus homens ao seu redor. Ou seja, ele trancou. Ali não foi a primeira vez que ele tinha trancado. Ali foi a gota d'água. Ele já tinha se posicionado com uma posição clara em não querer ouvir a voz de Deus há muito tempo. E o que aconteceu? Deus também, ele tem paciência. Mas ele chega um momento que a paciência dele tem um limite. Deus é um Deus de misericórdia, mas Deus também é um fogo consumidor, diz a Bíblia. E às vezes as pessoas geram uma certa impressão de um Deus, como posso dizer, um Deus soft. Aquele Deus que o mundo ali fora pinta. Aquele Deus que só sabe amar, mas que fecha os olhos para toda atitude errada. Vivem qualquer tipo de vida e acham que, o meu Jesus, cada um tem o seu Jesus. O meu Jesus é dessa forma, o outro, o meu Jesus é dessa forma. E aí tem Jesus para todo tipo. Mas Jesus formado pela ilusão deles. Porque Jesus tem um só. E ele nunca se dobrará a qualquer tipo de vida ali fora. E essas pessoas, se você chegar e dizer que a vida delas está errada e que aquilo vai culminar no juízo de Deus, elas vão olhar para você e dizer, não, o meu Jesus é um Jesus de amor, de misericórdia, de compreensão. E esquecem que ele também é fogo consumidor. E Deus se calou então com Saul. E não falou mais com ele. Não falou. Ao ponto que chegou um dia que aí agora ele queria ouvir a voz de Deus. Mas aí ele tinha passado a linha. Deus já tinha determinado o juízo sobre ele. E ele procurou ouvir a voz de Deus por sonhos, Deus não falou. Ele queria ouvir a voz de Deus pelo Urim e Tumim. Você sabe, o Urim e Tumim eram aquelas 12 pedras preciosas no peitoral do sacerdote. Alguém trazia um assunto, se o assunto fosse da vontade de Deus, aquilo brilhava. Se não fosse da vontade de Deus, não havia brilho nenhum ali.
E ele tentou ouvir a voz de Deus pelo Urim e Tumim, Deus não falou. Ele tentou ouvir a voz de Deus pelo profeta, Deus não falou. Ao ponto que o desespero de Saul foi tão grande, que ele, que tinha assinado um decreto, que era pena de morte consultar feiticeiros, ele agora vai em busca de uma feiticeira. No desespero de ouvir a voz de Deus. Mas por que chegou a isso, irmãos? Porque ele trancou o canal. Não venha ser o caso de alguém entre nós rejeitar, se opor à voz de Deus, se opor ao conselho de Deus, ao ponto de Deus também se calar. Não venha ser o caso, familiarmente, de uma esposa, ou um marido, ou um filho se calar, ou melhor, se trancar os seus ouvidos, não querer ouvir conselhos, ao ponto daquele pai se calar. Depois pode que queira ouvir, mas vai ouvir daí o que não gostaria. Então veja, irmãos, que a pessoa mais bem-sucedida é aquela que sabe ouvir. Sabe ouvir. Ela sempre está aprendendo. A sabedoria está no ouvir. O caminho mais curto para a sabedoria é ouvir. É o caminho menos complicado, mais curto, mais objetivo, é ouvir. E para ouvir a voz de Deus, é necessário se aproximar de Deus. Se você quer ouvir alguém, você se aproxima daquele alguém. Quer ouvir o conselho daquela mãe que tem experiência, filha, se aproxime da mãe. Filho, se aproxime do pai. Quer ouvir o conselho de Deus? Quer ouvir o que Deus tem a dizer para você? Deus tem muitas coisas a dizer. Deus está vendo perigos lá na frente, Deus está vendo desgraças, Deus está vendo situações que Ele não gostaria que passássemos. Mas quero ouvir, então eu devo me aproximar dele. E começar, e então desenvolver essa intimidade com ele. E ele vai fazer o quê? Vai falar comigo. Vai me alertar. Amém? Em João capítulo 10, versículo 27, diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Então é se aproximar. Quem está seguindo está próximo. Por isso que elas ouvem a voz dele. Se elas não estão seguindo a ele, elas não estão próximo dele, elas não vão ouvir a voz dele. Também Isaías 30, verso 21. E os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho. A palavra que está por detrás de ti, a palavra que está junto, próximo de ti. Mas para estar próximo, junto de ti, você tem que ter se aproximado de Deus, você tem que ter se rendido a Deus. E os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita, nem para a esquerda. Então Deus, irmãos, Ele sempre está pronto a falar. Não, não é por aí, meu filho. Volta, toma esse outro caminho, você errou. E aí um bom filho, ele vai dizer: obrigado, Senhor. Ele não vai resmungar, ele não vai reclamar. Ele vai saber, não, tudo que o Senhor tem é para o meu bem. Agora, infelizmente, irmãos, tem pessoas que quando vai ouvir o conselho, ela toma quem está lhe aconselhando por inimiga. A gente tem presenciado o caso que o ministério vai para ajudar alguém que está em problemas, que está em uma porta para um abismo. E quando começa o pastor falar, aquela pessoa se exalta, fica nervosa, como que se o pastor está fazendo aquilo para prejudicá-la, para importuná-la.
E eu já disse para alguns assim: que benefício teria eu de vir aqui falar algo para te causar dano, para outra situação, não ser para ajudar? Eu digo, você acha que há prazer no coração em corrigir alguém? Eu, pelo menos, não tenho. Eu não acho bom, irmãos. Se a pessoa que tem prazer em corrigir, algo está errado. Prazer, aquele prazer assim, ó, de bater mesmo, ó. Não vê a hora de ver alguém errar para pôr o dedo, chamar atenção e fica todo alegre de fazer isso. Não é bom. Como disse o pastor outro dia aqui, quando a Bíblia diz que o filho na hora da correção não é boa para o filho, não é para o pai também. Porque às vezes o pai chora junto. Então não há prazer no pastor em corrigir alguém. O prazer que há é no sentido de estar ajudando. Isso sim, há um prazer de saber isso é para o seu bem. Mas não aquele prazer na carne, chamar atenção e coisas. Mas às vezes as pessoas tomam a atitude daquele que está ajudando como inimizade. Está se intrometendo na minha vida? Como eu já ouvi, falo isso, pessoas sendo ajudadas, dizer, pastor, só complica comigo. É só comigo. Por que não fala para os outros? Olha, graças a Deus que é contigo. Se ele chama atenção, é porque Deus te ama. Porque a Bíblia diz que Deus corrige aquele que toma por filho. Mas diz isso sem saber, irmãos, porque não sabe do dia a dia do ministério, do pastor, que está ajudando a todos. Mas mesmo que fosse só contigo, louvado seja Deus. Então Deus me ama, Deus está falando. Deus não quer ver eu, amanhã ou depois, encostado na beira do caminho. Saber ouvir, irmãos. Ter prazer em ouvir a voz de Deus. É necessário, irmãos, ouvir a palavra de Deus, ouvir a voz de Deus, para não errarmos. Então, como lemos em Isaías aqui, veja só, repito, e os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita e nem para a esquerda. Podemos dizer amém para isso, que Deus tem falado isso aqui diariamente? Se alguém perder o arrebatamento, irmãos, não é por falta de Deus falar. Pode ter sido por falta de ouvir, mas não da voz ter saído. Porque a voz de Deus tem falado todos os dias, todos os cultos. Como vemos em Jeremias, quando Deus o chama para corrigir a Israel e livrar eles do desastre. A Bíblia diz que Jeremias madrugava falando com o povo. Quantos já leram isso? Madrugando e falando, ou seja, não era esporadicamente, era pela madrugada, era no anoitecer, era durante o dia, ele estava ali falando, mas o povo tinha ele como inimigo. Como inimigo? É o que às vezes as pessoas têm. Lembra, leia o livro de Jeremias. Quando ele vinha sobre a direção de Deus, com assim diz o Senhor, eles o surravam, jogavam no poço, o prendiam. Mas quando ele saía dali, lá estava ele outra vez, clamando, falando, porque era o amor de Deus. Mas chegou uma hora, irmãos, que Deus também se calou. Não querem me ouvir. E teve um momento que a voz de Deus foi que causou uma revolta geral. Por quê? Porque eles rejeitaram o conselho de Deus, e Deus disse, então agora vocês vão ser levados cativos. Eu não queria isso para vocês. Eu não queria ver suas mulheres saindo, deixando suas casas, seus filhos saindo sem rumo. Eu não queria ver vocês como escravo, mas vocês não me ouviram. Esse então é o vosso destino. Mas o amor de Deus, ele se prolonga ainda mais. Porque mesmo sabendo que esse era o destino, ele vem agora com outra palavra, dizendo, assim diz o Senhor, quando o inimigo vier, não lutem contra ele, para que não morais, porque lutem ou não lutem, vocês vão ser levados escravos. E aí o que eles disseram? Está vendo? Jeremias é o traidor do povo.
Jeremias está do lado do rei de Babilônia. Ele é um traidor, ele está aqui como um espião, está desvanecendo os braços do povo. Mas não, irmãos, era o amor de Deus. Deus disse, eles vão ir cativo, porque eles não quiseram ouvir a minha voz. Mas eu não quero ver eles morrendo. Se eles lutarem, eles vão perder, eles vão morrer aos montões. E o povo tinha o homem de Deus como inimigo. Em Romanos 10, citei já essa escritura no início aqui da mensagem, mas vamos ler, verso 17. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. No 18, mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não soube? Primeiramente diz Moisés, eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocará a ira. Então veja, porventura eles não souberam? Souberam. Ouviram, mas rejeitaram a voz. Mas quando você ouve de bom grado, então a fé produz em você, a palavra, a voz de Deus produz em você a fé. Amém? Então sempre que você está disposto a ouvir algo, primeira coisa que você faz, como eu disse, você se aproxima. Não tem como você ouvir sem se aproximar. Quer ouvir o que a mãe tem que dizer? Chega perto dela. Quer ouvir o que Deus tem a dizer? Chega perto de Deus. Ah, Deus não fala comigo. Mas como está o teu relacionamento com Deus? Nos teus tempos vagos, no que você se ocupa? Com todo tipo de programação ali fora, que a televisão, a internet te expõe? Ou você se aproxima de Deus através da leitura da palavra? Ou você se aproxima de Deus através da leitura das mensagens? Ou você se aproxima de Deus através da meditação? Eu não vejo, irmãos, Deus falar comigo em momentos de agitação, de correria. Mas eu vejo Deus falar comigo quando me aquieto, quando me silencio. Então a voz suave do Espírito Santo vem e fala, e aconselha, e adverte, e dá o tema a ser pregado. Mas precisamos nos aquietar. Então, primeiro temos que nos aproximar. Segundo, nos aquietar. Porque alguém pode se aproximar do Pai, mas não se aquietar. Se aproxima do Pai, mas argumentando, falando e dizendo, e aí vai fazer o quê? Vai complicar mais a coisa. É uma afronta àquele Pai, mais do que tivesse ficado distante. Se é para se aproximar de Deus, para discutir, é melhor então ficar onde está. Mas vamos nos aproximar, para ouvir a voz de Deus, então é preciso esses dois passos. Se aproxime e se aquiete. Aquietai-vos, diz a Bíblia, e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos, porque o profeta pegava sua espingarda, seu rifle, sua vara de pescar e ia para as matas. Aí ia para caçar. Muitas vezes ele disse não disparava um tiro. Ele ia para se aquietar na presença de Deus. Teve um certo dia que ele foi para caçar e ele disse, eu fiquei por 3 dias e não dei nem um tiro sequer. Passei o tempo todo ouvindo e anotando. Daí ele disse, e depois Deus disse, vai e coloque isso sobre a igreja. Por isso que um profeta nunca é um homem de negócios. Um profeta é um homem separado. Você vai ver na história, todos os profetas, quando Deus chamou Eliseu, Deus separou ele dos negócios dele, que era a roça. Então veja, um profeta não é um homem de negócio, é um homem que está separado para uma obra.
Deus separou o profeta do seu trabalho, das coisas naturais, para ver uma vida a sós com Deus. Deus separou João Batista do sistema religioso, porque João Batista, pela linhagem, seria um próximo sacerdote, porque ele era filho de um sacerdote. Deus teve que permitir que ele nascesse depois que seus pais fossem velhos, para que seus pais morressem, ele sendo ainda criança, para que Deus pudesse então tirar ele de perto dos sacerdotes, do meio, do ambiente religioso, e levar ele a sós para o deserto, aos 9 anos de idade. E lá então ele pôde se aquietar, se aproximou e se aquietou na presença de Deus e ouviu a Deus por 40 anos. Ele ouviu a Deus. Ou melhor, não foi, estou confundindo com Moisés. Ele ouviu a Deus e depois ele voltou. Se ele tivesse ficado ali no barulho da tradição, no barulho de todo aquelas interpretações, Deus não poderia falar com ele. Vocês estão entendendo, irmãos? Precisou um separar-se, precisou um aquietar-se para ouvir. E a Bíblia diz que lá ele crescia, tanto fisicamente como espiritualmente. Porque ele foi como criança. E aí ele pôde voltar descomprometido com todo o sistema do homem, com unicamente a palavra de Deus para o povo. Deus separou o profeta dos sistemas e levou ele a se aproximar de si, se aquietar na presença de Deus, e Deus pôde colocar nele a palavra, tudo o que é. E aí ele pôde voltar e pregar a palavra sem compromisso com A, B ou C, mas comprometido unicamente com a palavra de Deus. Então, irmãos, vamos guardar isso. Quer ouvir a voz de Deus? Primeiro, se aproxime dele. Veja o que é que você está mais próximo. É do celular? É do WhatsApp? É da fofoca? É da conversa? É da política? Do que é que estamos mais próximos? E depois de se aproximar, se aquiete. Porque temos que nos silenciar para poder ouvir a voz de Deus. Na mensagem, ouvindo sua voz, pastor Darcy, lembrei do pastor Darcy hoje de manhã. Ele me falou outro dia no escritório ali, ele ia pregar, ele disse, acontece contigo, toda vez que você precisa de uma mensagem, você não acha. E hoje eu procurei minhas mensagens, escutando sua voz, e não achei. E você tem por certeza que tu tem ela, você leu ela, aparece quando precisa e não acha. Mas vou citando aqui algo que lembro dessa mensagem. O profeta diz assim nessa mensagem, Deus não fala aonde há muito barulho. Ele precisa que nós nos aquiete. Veja que quando Elias estava em desespero, a voz de Deus não veio para ele no vento. A voz de Deus não veio no terremoto. A voz de Deus não veio no fogo. Mas a voz veio numa brisa suave. Quando Elias se aquietou, se aproximou de Deus, se aquietou, então naquela brisa suave, Deus veio e falou com ele. E o consolou, e o confortou, e pôde dizer quais seriam os próximos passos do ministério dele. Então, uma vida espiritual saudável deve ser acompanhada de uma íntima comunhão com Deus. Esse é o pico mais alto da vida cristã. Comunhão é falar e ouvir. Se você tem um amigo, você sai com ele, e aquele amigo fala com você, você o ouve. Mas durante essa conversação dele, ele fala coisas que você vê que não são adequadas, que não vão ser boas para ele. E você tenta falar, mas ele te interrompe toda hora. E você diz, agora eu vou falar para ele. E quando você vai falar, ele diz assim, boa noite, olha, estou indo, já é tarde e tal. Você fica assim, olha, eu gostaria tanto de falar, de alertar, mas não me ouviu. Assim, irmãos, nós fazemos com Deus.
Pessoas às vezes estão em problemas e ela diz, eu tenho orado, 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 mas só orado? Não tem se aquietado também para ouvir? Depois que oramos, o que devemos fazer? Nos aquietar na presença de Deus. Deixar nossa mente neutra. Quem já teve experiência de fazer isso? Ficar em silêncio na presença de Deus. Se precisa uma resposta. E ficar em silêncio é desligar os seus próprios pensamentos, tudo, é não pensar em nada, é não pensar inclusive nem mesmo em Deus. Como assim? Não pensar nada em nada, neutralizar a tua mente. E é claro que você, para fazer isso, vai ter que se esforçar, porque você tenta ficar neutro, de repente vem um pensamento. Você volta a silenciar. Pouco vem outro. Você volta a silenciar, mas permaneça ali. De repente vem aquela voz suave. E você sabe quando é Deus. Porque quando é Deus, aquilo vem e firma. Quando não é, vem alguma coisa, você até pensa que seja a resposta, mas logo você vê aquela dúvida, aquilo não encaixa, aquilo não se assenta. Permaneça ali em silêncio. E de repente vem aquela voz e ela se assenta. Aí você pode permanecer ali, vai vir outras vozes, mas logo você volta naquela de novo. Volta naquela, aí você sai dali tranquilo. Deus falou contigo. Deus falou com você. Mas é necessário se aquietar. Eu tenho uns parágrafos aqui que eu tinha, da mensagem Escutando Sua Voz, eu tinha eles... de uma outra mensagem que eu preguei, está aqui. E eu trouxe junto essa outra mensagem, porque tem alguns parágrafos aqui, eu quero ler. Mas veja, irmãos, é necessário, antes de tomar uma decisão, ouça a voz de Deus. Porque quando vem, irmãos, isso aqui, quando vem um sentimento para você, um negócio, comprar algo, casamento, por exemplo, é o segundo passo mais importante na vida cristã. Todo esse sentimento sempre vem acompanhado de uma euforia. Aquele moço vê aquela moça e aquilo acende uma brasa, um fogo, uma euforia, parece que não existe mais ninguém no mundo. O que você faz? Vai, se aproxime de Deus e se aquiete. E logo, se é Deus, aquilo vai, dessa euforia, vai descer a um nível de estabilidade, porque Deus não trabalha nessas coisas muito barulhentas. Deus trabalha naquela voz suave. Se não é Deus, você vai sentir algo lá dentro, colocando uma dúvida. E aí o profeta diz, na dúvida, pare, não prossiga. Mas quantos, irmãos, eles dizem, vamos ver o que vai dar. Mas depois, irmãos, que estoura as coisas, não tem mais o que fazer, a não ser daí conviver com prejuízo. Ainda mais numa questão de casamento, que até a morte vos separe. Então, tudo começa com uma euforia. Mas mais adiante, essa euforia, depois que vem essa euforia, você deve ir orar. E como eu disse, caso sinta aquele peso, pare. Na mensagem... Ouvindo sua voz, parágrafo 6, o profeta diz assim, escuta isso aqui, ó. É uma coisa rara ouvir a voz de Deus, a voz do Senhor, e também encontrar uma pessoa que diga, o Senhor me falou. É raro, disse o profeta. Há muitos que a emoção me falou, né? E eles acham que é Deus. Mas quando é o Senhor... aquilo não dá errado, não. É uma coisa rara ouvir a voz do Senhor e também encontrar a pessoa que diga, o Senhor me falou. Essas coisas já não se encontram entre as pessoas. Sucedia nos dias passados que os irmãos e irmãs oravam toda noite. Seus lares estavam em ordem, segundo o livro do Senhor, e Deus tinha preeminência nos seus lares. Aí está a base da condição para ouvir a voz de Deus. Deus ter preeminência.
E Deus tinha preeminência nos lares. Agora temos tantas coisas tomando esta preeminência. Não se pode ter o culto de oração em certa noite, porque tal e qual personagem estará na televisão. Ou haverá alguma outra classe de necessidade indiscreta para ocupar o tempo. E resulta que não temos tempo para escutar a voz do Senhor. E aqueles que se dizem ser cristãos, se ajoelham para orar, olha aqui agora. Aqueles que dizem ser cristão, se ajoelham para orar e simplesmente dizem algo como: Senhor, abençoe a mim e minha família e cuide de nós. Boa noite. E ao amanhecer o dia seguinte dizem: Bom dia, Senhor, guia-nos através do curso desse dia. Amém. Olha o que disse o profeta: devemos esperar no Senhor. Nós falamos tanto e não damos oportunidade de que Ele nos fale. Eu creio, irmãos, que aí está a razão principal dos erros. E aí erros que se ampliam em tudo. Erros espiritualmente, na fé, questão na família, negócios. Em tudo, é a falta não tanto de orar, também a falta de orar, está incluído, mas é mais a falta de ouvir a voz de Deus. Se você diz, mas pastor, eu tenho dificuldade de discernir quando é Deus falando ou não, então você tem um pastor. Você crê que Deus fala através dele? Então ore a Deus, consagre-se a Deus sobre aquele assunto e vai confiando que a resposta que vier do ministério será a voz de Deus para ti. Especialmente quando se trata na questão espiritual. Aí o pastor tem autoridade para isso, né? E ao amanhecer o dia seguinte dizem: Bom dia, Senhor, guia-nos através do curso deste dia. Amém. Devemos esperar no Senhor. Nós falamos tanto e não damos oportunidade que Ele nos fale. Devemos orar e orar até que a nossa alma chegue à presença de Deus. O profeta diz que o tempo de oração correto é aquele tempo que você sinta que a tua alma realmente ficou satisfeita. Chega para orar até que sua alma chegue à presença de Deus. Então poderemos escutar a sua voz. Porém, hoje em dia, há tantas vozes que nos desviam da voz do Senhor. Escute sua voz quieta. Quer dizer, quietamente escute. Cada um de vocês que dizem ser cristãos, guardem silêncio na presença de Deus. Quem nunca teve essa prática de guardar silêncio na presença de Deus, faça isso para você ver o resultado. Ore, sacie sua alma na presença de Deus, leia a palavra de Deus, depois guarde silêncio. Tira um tempo para ficar ali neutro, meditando. Você vai ver como Deus vem falar contigo. Ele tem prazer. Nós, irmãos, temos sido faltado muito com respeito com Deus. Porque a pessoa que não dá a liberdade para o outro falar, é a pessoa que não tem devida ética. Interrompe a pessoa quer falar, corta o assunto no meio, e nós somos assim com Deus. Mas veja, escute sua voz quieta. Cada um de vocês que se dizem cristão, guardem silêncio na sua presença. Não deixe que seu trabalho estorve. Não deixe que nada lhes estorve. Não deixe que ninguém saiba o que está fazendo. Unicamente venha diante dele. Vá ao deserto, ao bosque. Entra na sua câmara secreta. Fecha a porta. Quer dizer, vá aonde você puder. Tem oportunidade de ir ao mato, o homem, né, que mais facilidade, vai num lugar lá, a sós com Deus. Fique lá, ore, fique ouvindo a voz de Deus. Ou vá no seu quarto, feche a porta atrás de ti.
Tira um tempo na presença de Deus. E nós vamos ver, irmãos, que muitas coisas que nós temos que estar orando mais para buscar de Deus graça para resolver, não vai precisar mais. Porque Deus vai evitar de nós entrar naqueles problemas. Mas por falta de pararmos para ouvir a voz de Deus, nossas orações acabam sendo mais frequentes na questão de buscar a Deus solução pelos problemas que vieram por não ouvir a Deus, do que se nós tivéssemos a graça de nos aquietar, ouvir a voz de Deus. Então o nosso tempo de oração seria mais para um preenchimento espiritual, para uma oração de gratidão, de um elevo na fé, porque você não precisaria estar orando tanto para resolver problemas, porque você tendo a prática de ouvir a Deus, Deus vai te alertar para que não vá por esse caminho, não faça isso, não fale aquilo, fique quieto, ou haja, é agora a hora. Não, agora não é o momento ainda, isso é o certo, mas espera um momento. Quantas vezes a gente parece que está aquilo borbulhando, eu vou e tenho que dizer, tenho que fazer isso, e você vai orar, e você permite Deus falar, e aquilo desce, e você sente, não, calma, deixa isso para lá, deixa isso para lá. E quando você menos espera, Deus abre a oportunidade para falar aquilo, era para falar, mas na hora certa. Se tivesse falado antes, tu teria causado tanto dano, ou mais ainda, do que tivesse falado algo que não deveria. Então que Deus nos abençoe, vamos nos pôr de pé, irmãos. E isso estava em meu coração, e eu creio que Deus está pedindo de nós, que nós nos aproxime dEle, que nós aprenda a ouvir. Isso não é somente com o culto que vai resolver. Isso é na prática agora, você levar isso para casa como uma meta, e passar a orar, e passar a realmente colocar diante de Deus, Senhor, me ensina a me aquietar, me ajude a me render, me aproximar de Ti. Me ajude a identificar a sua voz, e me ajude, eu tenho orado assim também, e me ajude quando ouvir, ter graça para pôr em prática o que eu ouvi. Porque não adianta ouvir, irmãos, e somente não agir. Precioso Deus e eterno Pai, eu sei que o Senhor pode ampliar isso, Pai, essas palavras entrecortadas, mas Tu sabes, ó Deus, o que o Senhor tem a dizer em tudo isso. Fala aquilo que eu não pude dizer, Pai. Eu sei que aí está o sucesso da Tua igreja, é o sucesso da Tua casa, do Teu povo, é ouvir a Sua voz, Pai. E como eu disse, há diversas maneiras, não só através da pregação da palavra, o que é, ó Deus, a maneira primordial, a principal maneira do Senhor falar, mas Tu falas também por sonhos. Quando nós nos aquietamos e oramos e vamos dormir naquele bom espírito, o Senhor fala, Senhor, através daquela voz na alma. O Senhor fala, como eu disse, através da natureza. O Senhor fala através daquele amigo. Oh Deus, é tantas as formas, Pai. Mas como lemos em Samuel, Deus, o Senhor estava tentando falar com ele. Ele não sabia ouvir a Tua voz. Por isso não estava dando resultado, mas ali tinha um profeta, ó Deus, que pôde ensinar, e diz, quando você ouvir, diga, fala que o teu servo ouve. Em outras palavras, fala, Senhor, que eu vou fechar a minha boca, eu vou abrir os meus ouvidos e vou te ouvir de sinceridade. E quando ele fez isso, então o Senhor pôde vir e falar, ó Deus, e fazer da vida dele um ministério frutífero, abençoado, um grande homem de Deus, Pai. Ensina-nos a ouvir a Tua voz, me ensina a ouvir a Tua voz, compreender a Tua voz, ó Deus. Ajuda a Tua igreja, ó Deus, é um tempo de muitas vozes, muito barulho, mas Senhor, nos ajuda a nos aproximar de Ti e nos aquietar perante Ti, Pai, e assim ouvir
e pôr em prática a tua voz. Aqueles, ó Deus, que a tua palavra alcançou nesta manhã, e eles vê, eu tenho necessidade disso, eu não tenho ouvido a voz de Deus, por isso tenho entrado em problemas e problemas e problemas, seja no lar, seja no trabalho, seja na minha fé. Deus, que nesta manhã eles possam tomar uma posição perante Ti, e o Senhor está pronto a honrar essa posição e a os capacitar a dar, ó Deus, um novo rumo em suas vidas. Conceda isso, Pai, que isso possa culminar na bênção no lar, na bênção no trabalho e especialmente, ó Deus, no nosso arrebatamento. Conceda isso, Pai, pois eu oro e peço a Ti por todos aqui presentes e por aqueles que pela internet participam conosco, que a graça do Senhor os faça, ó Deus, bons ouvintes para ouvir e pôr em prática a Tua voz. Em nome do Senhor Jesus Cristo lhe pedimos. Amém, Jesus. Amém. Louvado seja Deus.